ela me levou até lugares que eu acho que sem um designer, hoje o Grupo X não existiria. Uma virada de chave foi também que eu entendi que o design bonito não salva uma empresa desorganizada. E hoje eu vejo que, é melhor você ter em venda e ter uma marca mais ou menos, né? Depois que você ganhar muita grana, você investe num brand fudido, porque você gastar muito tempo investindo em brand e depois focar nas vendas. Fala pessoal, beleza? Mais uma FJ House na área e sempre é um prazer muito grande fazer esse momento aqui. É um momento que minha casa, 100% à vontade, sem filtro, falar de vivências que estão relacionadas à minha caminhada. Hoje vou falar como designer e como gestor e coisas que não estão nos livros. Bora lá? Seguinte, o tema de hoje é de designer a gestor, como que foi essa virada de chave. Muitos conhecem, né, e conheceram a minha trajetória como designer. Hoje muitas pessoas estão conhecendo um pouco mais sobre o Felipe. E é importante dizer porque, assim, quanto a designer, eu tive uma visão, né? No episódio anterior a gente falou muito sobre visão e hoje, como gestor, a visão é outra, mas os dois se complementam. Eu falo muito que eu sou designer de planilhas hoje, porque eu acho que o designer sempre me ajudou a compor narrativas visualmente sobre uma copy bem construída, sobre uma apresentação. Ela me levou até lugares que eu acho que sem um designer, hoje o Grupo X não existiria. Ou até mesmo hoje eu não estaria falando como gestor, estaria falando talvez como um designer que, assim como o meu objetivo era me tornar um dos maiores designers do Brasil, ou até mesmo, quem sabe, do mundo. Esse era um objetivo e hoje o objetivo é escalar um negócio e ser uma das assessorias, né, de escala de negócio, de marketing do Brasil. E isso faz com que eu separe em dois ambientes. Como designer, minha trajetória inicial, né, que talvez os primeiros contatos com design foi através da pichação. Vou colocar aqui algumas imagens de coisas que eu fazia. Hoje não me orgulho tanto por ser um patrimônio, né, particular. E no design, assim como na pichação, existem as tipografias, identidades. Por exemplo, dentro da pichação existe uma comunidade, né? Existem movimentos, grupos. Então cada grupo tem a sua linguagem, a sua identidade, a sua forma de escrever, né, a originalidade, existem símbolos, arquétipos e tudo mais. E isso foi uma coisa que depois no design eu vi que fazia sentido também gostar disso, né? No design existe uma linguagem, uma organização visual, e na pichação a mesma coisa. Através das tipografias, dos símbolos, isso contribuiu no design. E quanto mais, assim, um momento que eu me aprofundo um pouco mais no design é quando o meu irmão, ele faz a parte de produção visual gráfica na Editora Salesianas, na região da Moca, e ele chegava com adesivos e tudo mais, marcas de surf. Isso me encantou, porque naquela época era febre, né, ser marca de surf, Billabong, Ripicurry e todas essas coisas, e ele chegava com os adesivos, e para você conseguir esses adesivos era muito difícil. Eu falei, caramba, lá no curso onde o meu irmão está fazendo, eles fazem os adesivos, né? Então, nada mais é que, se for pegar na pichação e no design, o símbolo, né, de uma marca, os elementos, as tipografias, também era uma linguagem, era uma simbologia, igual na pichação. E isso eu comecei a olhar diferente para essa parte do design. E aí eu falei, quero fazer esse curso de produção visual gráfica. No início, minha família falou, pô, você tá indo na onda do seu irmão e tudo mais. E aí foi, né, depois de uns tempos eles viram que realmente eu queria a parada, porque meu irmão acabou seguindo vendas, estudando outras coisas, e eu realmente decidi seguir aquilo como carreira. Quando eu entendi que eu poderia, além desses adesivos, eu poderia fazer cartão de visita, folheto, vender isso e conseguir dinheiro, falei, opa, peraí, é uma coisa que não exigia tanta burocracia para fazer. Sei lá, por exemplo, você quer ser advogado, pô, você tem que
fazer 4 anos de advocacia, passar na OAB e tal. Como designer, tipo, falei, porra, então quer dizer que lá eu tava indo no caminho pro curso, eu passava na pizzarias e falava, meu, se eu fizer aqui o seu folheto e trazer para você a arte, você compraria e tal. Pô, no início eu era pequeno, né? Era moleque, falando, pô, não acreditavam muito. Então o que eu fazia? Eu fazia primeiro a arte e se o cara aprovasse, né? Seria de um cartão de visita ou de um folheto ou o que fosse, ou até mesmo um adesivo. Eu fazia primeiro, eu imprimia, por exemplo, um cartão de visita, um milheiro custava em torno de, naquela época, acho que R$ 15 o milheiro. Levava impresso, então o curso incentivava muito isso, eu levava impresso o cartão de visita, a pessoa assinava e eu imprimia e levava lá e o cara me pagava depois. Sim, era 15, R$ 20 o milheiro, eu vendia por 100, 120, 150 os cartões, né, com refinamento de impressão, né, verniz UV e tudo mais. Então isso foi legal porque a galera começou a aceitar isso e a galera da loja, uma do lado da outra, na mesma rua, pô, faz aqui com os meninos, cartão, eles fazem mais barato e tal. Então isso começou a ser sutilmente uma forma de empreender, né? E a partir disso, eu comecei a entender que o esforço, né, de um trabalho e tudo mais, me refletia em algo monetário que me dava um poder, né? Um poder esse que era um poder que aonde eu morava, por ser um bairro mais simples e tudo mais, eu saía e, pô, boa parte da molecada não tinha uma grana, às vezes, para tomar um negócio, para comer um negócio, para sair com alguém e tudo mais, e eu já tinha. Então, a partir disso, parece que e junto com algumas adversidades que veio dentro da minha vida, por exemplo, teve alguns anos que meus pais ficaram desempregados e eu bancava tudo que eu ganhava, eu trabalhava, depois do curso eu fui indicado para uma gráfica, então tipo, os melhores alunos eram convidados para trabalhar e me indicaram para uma gráfica. Nessa gráfica eu trabalhei lá há alguns anos. O dinheiro todo que eu ganhava lá eu dava para meus pais nessa época. E eu ia e voltava a pé para pegar o passe de ônibus para me manter, né? E ser uma forma de eu ter uma grana. Por que eu tô falando isso? Além de eu amadurecer cedo, eu fui entendendo a importância do dinheiro. Talvez não foi da melhor forma, mas foi a forma como a vida me trouxe. E eu acho que isso formou muito o meu amadurecimento desde cedo. Então, desde cedo eu já correria mesmo nesse sentido de fazer a parada acontecer, de testar, ganhar dinheiro. Eu com acho que 17 para 18 anos, eu já tinha uma bis, já tinha uma moto, então tipo, tudo isso foi me dando força para continuar. Daí para frente, como designer, ele foi me mostrando o empreendedorismo de uma forma mais natural e orgânica. Dali, eu trabalho em alguns ambientes, né, de marketing. Trabalhei 3 anos e meio no setor de marketing dentro de uma empresa odontológica no bairro do Ipiranga. Depois eu vou para agência no Morumbi, perto da Granja Julieta ali, onde eu aprendo muito sobre o universo de publicidade, de comunicação, de assessoria, de agência, né, de agenciamento de marcas. Lá eu trabalhei com BMW, Dafra, Kazinski, e tudo isso foi me dando mais maturidade. No momento que minha mãe fica ali, ela descobre que tem câncer, eu saio da agência, abro a Wix, né, que depois se tornou Wix. No decorrer do desenvolvimento de toda a agência, de todos esses, dos 15 anos hoje que a gente se fala, eu vou falar que a minha mudança de designer para gestor aconteceu em torno do 11 ao 12 anos de vida do grupo dentro desses 15. São em torno aí, o Grupo X faz agora 15 anos, em outubro, então uns 4 anos atrás. Eu vi que, como designer, eu já tinha alcançado ali um nível legal de criação, né? Então, eu não tinha muitos desafios, eu já tinha produzido muitas marcas, grandes marcas e marcas regionais, principalmente de vinhedo. A última vez que eu tinha contado, eu já tinha produzido mais de 500 projetos de brand. E aí eu me encontro num momento querendo mais, mas eu não sabia o que, eu já não me sentia tão bem ali no computador ali. Eu via que a empresa estava crescendo. Nesse determinado momento a gente já estava ali em torno de uns 15
uns 10 a 15 colaboradores, e eu via que o negócio estava crescendo, mas parecia que alguma coisa estava aprisionando, porque enquanto eu estava na criação, meu irmão estava na venda e a empresa não se desenvolvia, não tinha ninguém pensando no futuro da empresa, né? Ninguém tinha a visão de crescimento, como a gente falou no último episódio, né? E a gente teve pessoas ali que eu acho que trouxeram uma maturidade para a empresa, mas não tinha a mesma dor do dono de fazer a parada acontecer. E nesse meio do caminho, em determinado momento, já a empresa com faturamento legal, a gente já estava vendo a parada tracionar e crescer. E ali, no momento ali próximo, até um pouquinho antes da pandemia, a pandemia foi realmente onde o Grupo X tomou um pouco mais de corpo, não só financeiro, mas de estrutura, de pessoas, onde a gente realmente viu que a brincadeira, né, o negócio estava ficando sério. Numa reunião de liderança com o time, né, meu irmão, meu sócio, alguns cabeças ali da gestão, falaram, pô, Felipe, você seria um cara que eu acho que todo mundo enxergaria como um líder, então você precisaria se desenvolver. O grande desafio era passar a função de diretor criativo, de designer, de diretor de arte para alguém. Então, nesse determinado momento, eu chamo uma pessoa de extrema confiança minha, criativa, para assumir esse setor e desenvolver a equipe ali, coordenar a equipe, projetos, porque eu era muito apegado à parte da estética, né? Então, assim, eu tinha muito receio de estar abandonando o designer, estar abandonando o time para fazer outra coisa. Porque até a gente entender realmente o que um CEO faz, para onde ele olha, quais são as habilidades dele, fica um pouco turvo para mim que trabalhava como um criativo, né? Eu estudei designer para isso. Quando realmente falam assim, pô, você vai ser o diretor, o CEO da parada, eu digito no Google para entender o que um CEO faz. E eu vejo um horizonte totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito, mas eu sabia que o design ia conseguir me auxiliar muito, porque da mesma forma que eu vendi muita ideia criando, e até o próprio Grupo X, a própria FluX como um todo, a gente sempre se posicionou muito mais do que a gente era, né? Porque a gente sabia onde a gente queria estar. Então, através do design, de uma identidade visual, de um site, tudo isso compôs uma narrativa, né? Um storytelling que a gente foi muito mais aceito para o mercado, né? Então, se vocês entrarem, né, no nosso Instagram, nosso site, você vê que, a gente tem todo um aparato que nos coloca numa prateleira diferente na tomada de decisão na hora de uma empresa nos contratar, porque a gente sabe se posicionar, né? A gente posiciona os nossos clientes, então, a gente tem que saber se posicionar também. E, como gestor, eu fui a fundo de entender mais o que o senhor faz, para onde que ele olha, o que ele gere, quais são os números e tudo mais. E isso vai me colocando em outros ambientes, como o G4, educação. Acho que foi um dos principais sprints assim, de hack assim, que eu realmente mergulhei de forma rápida, entendendo qual que era todo esse universo de gestão de negócio, de liderança, de processos, de pessoas, de tecnologia, a parte contábil e administrativa de números, né? Então, assim, entender realmente o que é um EBITDA, o que é uma margem de lucro, né? Não que eu não soubesse, mas realmente saber quais são as alavancas para puxar, quais são as que tem que reduzir, quais são as coisas que precisam se intensificar dentro de uma empresa para ela crescer, ser realmente um gestor. Porque eu tinha muito claro isso. Se eu aprendi designer por observação, eu estudei design, né? Além da parte do técnico da produção visual gráfica que eu fiz na editora Salesianas, me formei na São Judas Tadeu, né? na Moca. Depois fui fazer outras especializações em brand, em estratégia, em gestão, design thinking. Tudo isso foi me moldando como um designer. Mas muita coisa eu observava designers de fora. Então, assim, eu sempre tentava entender projetos, o Behance, né? Joga aqui o Behance, né? Meu aqui para vocês vejam que tem projetos de design. Acesse o link lá também se vocês quiserem conhecer um pouco do Felipe como designer. No meu Behance tem vários projetos e lá é um lugar onde você acessa muitos projetos de design como referência, e eu olhava muito a estrutura,
como a pessoa desenvolvia uma marca, como ele apresentava. A apresentação, acho que sempre foi um dos meus diferenciais. Às vezes a ideia não precisa ser tão boa, mas se você tiver uma apresentação que componha isso, eu acho que isso é muito importante. Então, como gestor, também eu fui desenvolvendo essa habilidade por observação. Então, o G4, várias outras mentorias, Marcos Marques, outras, YouTube, podcast, acho que eu já varri tudo, essa internet sobre gestão. Então, isso me favoreceu muito. Então, para vocês terem uma noção, acho que esse é um episódio que vai ser um pouco mais intenso, mais denso, mas eu comecei, pichando, depois, mergulhei no design, na parte de design gráfico, me aprofundei como estrategista de marca realmente, como brand, desenvolvimento, e hoje lidero pessoas, faço a gestão no Grupo X com mais de 40 pessoas diretas e indiretas no negócio, com uma provisão aí de crescimento até 2030 aí, para a gente chegar em um faturamento de 60 milhões, em torno aí de umas 500 a 600 pessoas em todo o núcleo estratégico de desenvolvimento e criatividade do Grupo X, que é focado em escala de negócios. E não só marketing acaba sendo a ponta do iceberg, está se aprofundando cada vez mais na gestão de negócio. O marketing acaba sendo um pilar da gestão do negócio. A gente entra bem na parte mais micro do negócio, nos números, nas pessoas, na liderança, na cultura. Essa é a visão de longo prazo, do negócio. Então hoje eu troquei a estética pela estratégia. Tudo isso compõe um novo Felipe, mas um Felipe que entende que uma empresa de longo prazo, ela necessita, de pessoas que realmente tenham as rédeas, não só de pessoas, cultura e liderança, mas as rédeas da onde a empresa está indo. Eu vi esses dias, uma frase que me chamou muita atenção: empresas ruins precisam de governo bom, e empresas boas vai com qualquer governo. Eu entendi que a nossa empresa precisava de uma governança. Não que a empresa fosse ruim, mas a gente tinha chegado num momento que, se a gente não tivesse realmente um cabeça ali, um líder para gerir o negócio, a gente simplesmente ia sempre estar afogado ali, somente eu e meu irmão no operacional, e eu exclusivamente estaria sentado hoje num computador criando. Tenho muita admiração por isso, mas eu acho que meu ciclo se encerrou nesse sentido, e hoje eu acho que a minha mente pensante é muito mais útil pensando na criação do negócio de longo prazo do que na criação de criativos que movem o agora. E, cara, não tem como, eu sempre estou envolvido em algum projeto criativo na empresa, seja do grupo, muitas coisas eu desenho ainda, mas agora eu estou com um time que eu selecionei para desenhar novos criativos, novo site do grupo, que a gente vai entrar agora com uma ação de 15 anos, e tudo isso trouxe uma sutileza diferente para o negócio, um olhar muito refinado, Hoje a gente é muito bem representado no nosso time de criação, e todo mundo tem muita gratidão, assim, pessoas hoje até dentro da empresa que trabalharam comigo na criação, hoje tocam ali, e fazem a parada acontecer, e eu sou muito bem representado, e meu time é muito bem representado por mim também na gestão do negócio. Uma outra frase que eu queria compartilhar com vocês é: se você não tiver talento para explorar o seu talento, você nunca vai atingir o auge do seu potencial. Então, essa é uma habilidade que eu sempre tive. Sempre quis mais. Sempre quis, como designer, ser mais... ter o melhor designer, ter o melhor portfólio, ter a melhor apresentação. Sempre fui autocrítico. Acho que é aí onde eu ganho também como gestor. Eu consigo ter esse talento de desenvolver meu talento. Uma virada de chave foi também que eu entendi que o design bonito não salva uma empresa desorganizada. Então, antes eu achava, brigava muito com meus sócios, falando, tem que vender brand, tem que vender design e tal. Não queria, às vezes, fazer outros serviços que eram mais lucrativos, ou até mesmo a questão de tráfego, de estratégia digital. Eu priorizava mais a questão da marca do que
a venda. E hoje eu vejo que, é melhor você ter venda e ter uma marca mais ou menos, né? Depois que você ganhar muita grana, você investe num brand fudido. E você gastar muito tempo investindo em brand e depois focar nas vendas. Porque com venda, com dinheiro no caixa, você resolve tudo, né? Então acho que isso foi mudando um pouco, né, essa minha mentalidade, né? Porque hoje eu já não tô tão preocupado com esteticamente lindo se não vender. Prefiro que venda primeiro e depois a gente acabar lapidando isso. Então, que às vezes você tem uma empresa grande, mas que tem uma margem de lucro baixa, ou tem um designer bonito, né, mas não fatura, é só vaidade. E dito isso, eu parei de proteger um pouco do meu ego criativo. O designer, ele tem muito esse ego, né, aflorado. Pô, meu designer não mexe e tal. Comecei a entender que pro bem do negócio, o Felipe precisava entregar ali a parte de gestão criativa. Entreguei. Hoje praticamente tenho nenhum envolvimento de projeto. A empresa praticamente aí entrega de 600 a 800 criativos mês e eu praticamente não tenho contato com nada. Então isso é uma grande vitória como designer e como gestor, e saber que a parada roda sem mim, porque tem pessoas hoje que são melhores do que eu. Então hoje eu delego design e assumo visão de negócio, de escala e de crescimento. Eu acho que esse é uma das minhas principais habilidades hoje, de pensar no crescimento do negócio, puxar a alavanca de crescimento do Grupo X. Então é isso, eu acho que pela uma visão geral aqui, o que eu queria deixar de mensagem final: se você quer empreender, se você quer ser gestor, em algum momento você vai ter que sacrificar algum setor ali que te trouxe ali. Estude fora, tem muitas referências boas, né? Eu falo muito sobre o Jim Collins, Peter Drucker, são pessoas que ajudam muito nessa visão de negócio. Galera, obrigado até aqui. Foi um conteúdo um pouquinho mais denso, mas eu poderia ficar horas falando sobre isso. Vou tentar ainda ter alguns momentos que eu vou falar de pedaços separados aí, que eu acho que é legal. Curte aí, ativa o sininho, se inscreve, manda para alguém que pode ser útil, ou alguém que tá tentando sair do operacional, tá apegado ao que ela faz, pensando que a gestão é perda de tempo, ou que ela não vai fazer nada, ou que ela vai perder tempo, ou que ninguém vai fazer como ela faria, porque essa é a maior ilusão para quem quer escalar um negócio. Acredita, porque se tem uma pessoa que sofreu para sair do operacional, fui eu. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima. Fui!